Amém. Exercício físico sempre foi uma coisa muito importante e reconhecida ao longo da história como algo que o ser humano precisava fazer. Já na formação do homem, Deus deu para ele uma condição de preservar, dando para ele sustento físico e dando a ele também essa condição de valorizar a vida, preservar a vida. E ao longo da história, se você for buscar essa informação, você vai perceber que todos têm, então, afirmado que a vida mais desenvolvida, ou mais qualidade de vida, se encontra naqueles que também cuidam do seu corpo fisicamente. E os gregos escreveram muito sobre isso, sobre esse desenvolvimento físico. E aqui, no nosso tempo, nos nossos dias, muito se fala disso. E muitos estão realmente até com a consciência pesada na busca dessa condição de pensar, eu preciso cuidar do meu corpo, preciso me exercitar. E isso é tão real que alguns empresários, eles percebendo essa realidade, fizeram até um esquema tão interessante da perspectiva comercial, de criarem as assinaturas de academia, que a pessoa ela vai lá, por um preço até que interessante, ela vai e assina a academia e ela faz aquele seu plano anual, plano semestral, na tentativa de se engajar, mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa tem a assinatura na academia, mas ela não vai treinar. A pessoa paga mensalmente lá o plano que ela fez anual, mas ela não vai treinar. Eu já fiz isso algumas vezes. Já passei por essa experiência algumas vezes. E é muito triste essa realidade. A realidade de que ser alguém que tem um plano na academia não é suficiente. A verdade é essa. Não basta você estar pagando o seu plano na academia para você estar treinando o seu corpo. Isso não basta. É preciso que você levante do sofá, vá até a academia, entre nela e faça o seu treino. Depois, se você fizer o seu treino, você volta para casa. É isso que vai condicionar o seu corpo. A prática, ela é fundamental e necessária. Não adianta você só estar pagando a academia mensalmente. E, de certa forma, essa é também a mensagem do livro de Tiago. Não basta você dizer que você crê em Deus, é preciso que você manifeste a sua fé no Senhor, frutificando na sua vida que você é alguém salvo por Jesus de Nazaré, Filho de Deus, redimido no sangue de Jesus. Esta é a grande mensagem do livro de Tiago, que nós devemos frutificar a nossa fé sendo operosos. A nossa fé precisa ter um trabalho que mostra que nós somos de fato regenerados. E hoje, então, nós vamos começar a olhar para essa carta e observar o que é que Tiago, então, nos ensina a respeito dessa realidade, de como nós podemos averiguar se somos de fato crentes e se a nossa fé é de fato real ou se ela é simplesmente uma fé nominal. Ou se ela é simplesmente uma fé que tem declarações a respeito de Deus, sem afetos e sem confiança em Deus. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Quero ler com você os primeiros 4 versículos dessa carta. Tiago, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Nesse primeiro trecho do livro de Tiago, eu quero que você note e repare esse primeiro chamado que ele faz a esses irmãos, declarando a eles o seguinte: provas produzem perseverança, que promovem plenitude. Provas produzem perseverança, que promovem plenitude. Falei para minha família no carro hoje que eu estava muito pentecostal e eu estou muito tentado a dizer assim: olhe para o irmão do seu lado e diga. Mas eu não vou dizer isso. Não vou dizer isso. Eu vou dizer para você mesmo, repetir para você mesmo. E esse é o momento que você que anotar, esse é o momento para você dizer para o seu filho: olha, presta atenção nisso. E para você guardar esse sermão. Provas produzem perseverança, que promovem plenitude. Provas produzem perseverança, que promovem plenitude. E hoje é o dia de P, porque Tiago faz isso para nós, nos colocando uma perspectiva nova e para reconhecermos o progresso e processo que Deus trabalha em nós. Provas produzem perseverança, que promovem plenitude. O livro de Tiago, ele tem, já logo de cara, uma grande controvérsia. Quem é esse Tiago? Quem é esse Tiago? Porque esse é um dos nomes mais comuns que nós temos na Bíblia. O termo aqui é traduzido como Tiago no português, porque ele já está, de forma muito providencial, escrito no primeiro século, adequado para a cultura helênica. E o nome que nós temos aqui originalmente é Yaakov. Yaakov, que é o nome hebraico Jacó. Yaakov, em grego helenístico ficou parecido ali, mas nessa tradução, nessa transição de hebraico, grego, português, virou Tiago. E nesse sentido, então, esse é um nome muito comum, especialmente entre os israelitas, especialmente entre os judeus, visto que Jacó é o próprio Israel, o neto de Abraão, herdeiro das promessas e o pai das tribos do povo de Deus. Não é um nome muito comum. E no Novo Testamento nós temos aí algumas figuras que recebem esse nome, como, por exemplo, Tiago, o apóstolo, irmão de João, filho de Zebedeu. Tiago foi um dos nomes mais importantes e um daqueles discípulos que estavam mais próximos de Jesus. Ele é conhecido na tradição e na história como Tiago o Maior, porque realmente ele era alguém próximo do Senhor Jesus, estava perto do Senhor Jesus, e ele tinha essa visão dele mesmo, né? Tanto que ele pede para Jesus: Jesus, posso sentar do seu lado lá no céu? Mas Tiago Maior, ele é também o primeiro mártir da igreja, aliás, dos apóstolos, o primeiro mártir dos apóstolos, sendo assassinado por Herodes no capítulo ali, no relato que está no capítulo 12 de Atos. Então ele não é o primeiro mártir da igreja, o primeiro mártir da igreja é Estevão, mas ele é o primeiro dos apóstolos a serem martirizados. O relato da morte de Tiago o Grande coloca a morte dele ainda no estágio muito incipiente, nascedouro da igreja. É muito provável que não seja Tiago o Grande quem escreveu essa carta. Essa carta ela está num período posterior da igreja. Nós temos também Tiago o Menor, Tiago filho de Alfeu, que é uma das pessoas que podem ter escrevido esse livro. Mas esse é um dos apóstolos, um dos discípulos, daqueles que são bem desconhecidos. Eu gosto dele porque ele tem o nome do pai, o mesmo do meu, Então, meu pai se chamava Alfeu, o Tiago também, o pai dele também chamava Alfeu, e a gente tem essa relação, mas fora isso eu não sei mais nada dele. E quase ninguém sabe mais nada dele. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com Tiago, chamado o menor entre os discípulos? Nós não temos muita informação. Não temos muita informação. E a grande parte da igreja católica vai afirmar que esse Tiago menor, filho de Alfeu, ele é o autor dessa carta. E ele é o apóstolo que está ali trabalhando na igreja de Jerusalém.
Mas eles fazem essa afirmação porque eles defendem aquela ideia de que Maria continuou virgem depois do nascimento de Jesus e não teve relações e nem filhos. Então, para eles, os Tiagos importantes são Tiago maior, Tiago menor e pronto, mas nenhum. Mas, quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que há um terceiro Tiago muito importante, que os evangelistas vão apresentar como um dos irmãos de Jesus e que o próprio apóstolo Paulo vai apresentar como irmão de Jesus. Quando você lê a epístola que Paulo escreve aos Gálatas, ele dá um pouco da sua biografia e conta um pouco da sua história. E uma das coisas que ele vai dizer é que numa das viagens que ele fez para Jerusalém, ele se encontrou com um tal de Tiago, que ele chama de irmão do Senhor. Então, Gálatas capítulo 1, no final do capítulo, Paulo vai falar isso. Eu me encontrei com Tiago, o irmão do Senhor. E ele continua a história para falar de novo desse Tiago, dando a entender que esse Tiago é aquele Tiago que está na liderança da igreja de Jerusalém. É o mesmo que nós vemos no capítulo 15 de Atos, que dá então o parecer no primeiro concílio da igreja. Naquele debate que teve a respeito da igreja de Antioquia, o que a gente faz com esses irmãos gentios aqui? Eles devem seguir as leis judaicas ou não? E que a gente deve exigir deles para dizer, vocês são crentes ou não? Começou um debate ali entre gentios e judeus, né? E Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, discutem com os apóstolos e há o grupo dos judaizantes fazendo bagunça. E naquele momento, então, um Tiago, que é líder da igreja de Jerusalém, se coloca, então, para dar a palavra final e a instrução final. E esse Tiago, então, é o que Paulo chama de irmão do Senhor. E, historicamente, então, aqueles que entendem que Maria era virgem só na concepção de Cristo, que depois do nascimento de Jesus, ela teve relações com seu marido José, teve outros filhos, no relato dos evangelistas, mais 4 filhos. O outro deles é Judas, que escreveu a outra carta do Novo Testamento. Entendem então que é esse Tiago, irmão de Jesus, que assume a liderança da igreja de Jerusalém, e esse então é o Tiago que escreve essa carta. Esse irmão que tem uma posição de preeminência, sendo um dos presbíteros da igreja de Jerusalém, a primeira igreja batista de Jerusalém, né? E a primeira igreja batista da história. E que agora assume, então, essa posição de mestre na igreja, chamado pelo próprio Paulo até de apóstolo. Nós temos entendido, então, que é esse Tiago. É o irmão do Senhor Jesus quem escreve essa carta. Mas note que ele não se apresenta como irmão de Jesus. A apresentação que ele faz de si é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se apresenta como servo. Mesmo sendo ele, talvez, o nome mais importante da igreja de Jerusalém, reconhecido na história como patriarca da igreja de Jerusalém, ele se coloca como servo do Senhor. Se apresenta como servo. E essa palavra servo aqui, irmãos, não é simplesmente servo, né, assim, sem muita intensidade. A palavra aqui é realmente um escravo do Senhor Jesus Cristo. Escravo do Senhor Jesus Cristo. Totalmente dedicado e pertencente a Deus, Pai, e ao Senhor Jesus Cristo. E Tiago, então, ele faz a sua apresentação, se colocando como servo do Senhor, e faz também a descrição para quem ele está escrevendo. E ele diz que escreve às 12 tribos que se encontram na diáspora. E é muito interessante essa linguagem. Visto que ele é pastor presbítero na igreja de Jerusalém, ele escreve usando a linguagem que os judeus entendem. Escreve usando a linguagem que os judeus não só entendem, mas conhecem muito bem. E tem no seu coração firmadas essas realidades, de que Deus tem um povo que ele chamou em Abraão, e que esse povo foi, em Israel, formado em 12 tribos. Ou seja, é um povo diverso e grande. É um povo diverso e grande. Tiago está aqui dizendo da expansão daqueles que ele está escrevendo. É um povo grande. São 12 tribos. É muita gente.
É muita gente. E mais, ele define que essas pessoas se encontram na diáspora. E usa também mais uma linguagem do Antigo Testamento. Porque o termo diáspora, ele é um termo que é usado na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, para falar da retirada tanto do reino do norte de Israel, da nação do norte de Israel, quanto dos judeus da sua terra. No momento em que eles foram exilados para a Síria e Babilônia. Isso ficou conhecido então como a diáspora. Essa retirada do povo do reino do norte, Israel, e do reino do sul, Judá, levados para a Síria e para a Babilônia. Exilados em terra distante, ficou conhecida como diáspora. E nesse sentido, então, Tiago está se escrevendo agora, está se dirigindo à igreja dos seus dias, dizendo que eles também estão espalhados, longes, né, dispersos por toda a terra. Assim como os israelitas foram dispersos no dia do exílio, a igreja também está dispersa. E essa talvez seja, então, a afirmação que Tiago faz por causa justamente daquilo que aconteceu na igreja de Jerusalém, quando a gente vê quando Estevão morre. Você lê o livro de Atos, você vai ver a morte de Estevão no capítulo 7, o primeiro mártir da igreja, o primeiro cristão a ser assassinado pela sua fé, depois do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 8 diz então que houve grande perseguição e os cristãos se espalharam. Fugiram de Jerusalém, foram para vários lugares. E é para esse povo então que Tiago está escrevendo. É para esse povo que ele está se direcionando para dizer as coisas que eles têm para ensinar. Os crentes, povo de Deus, espalhado por toda a terra. E ele diz, saudações. Saudações. Meus irmãos, simplesmente nessa apresentação de Tiago já tem alguns elementos importantes aqui que a gente precisa reconsiderar. Porque ao se dirigir ao povo do Senhor, se dirigir aos crentes em Jesus Cristo e aos servos de Jesus Cristo e de Deus, como as 12 tribos na diáspora, ele vai dizer, vocês que são salvos em Jesus, vocês são povo de Deus. Essa é a afirmação que ele faz. Vocês são o povo do Senhor. Aqueles que Deus disse dos céus, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês são o povo do Senhor. Vocês é que são as verdadeiras 12 tribos. Vocês é que são as verdadeiras 12 tribos. Vocês são o povo de Deus. E vocês que são o povo de Deus, vocês são servos do Senhor. Como eu sou irmão e servo, vocês também são servos. E mais, vocês vivem em diáspora. Vocês vivem exilados, em peregrinação. Esse local que vocês estão agora não é o local final da habitação de vocês. Vocês estão peregrinando em terra hostil, peregrinando em terra alheia. Nesse primeiro versículo, nessa saudação de Tiago, ele faz essa afirmação que já instrui a igreja. A saber, nós estamos vivendo aqui como povo de Deus, servos do Senhor, peregrinando em terra alheia, aguardando finalmente chegada na terra prometida, olhando para aquele alvo onde um dia nós teremos a grande graça e glória de vivermos eternamente. Mas não é agora. Não é agora. Agora é diáspora. Essa é a afirmação de Tiago. E ele faz uma saudação. E essa palavra aqui é interessante, né? Saudação. É ruim como a gente usa esses termos. Porque a palavra aqui que está traduzida como saudação é graça. Graça. E muitas vezes nós usamos as palavras simplesmente assim, né? Como se estivesse dizendo oi, ou como se estivesse dizendo tudo bem, né? Mas a gente não quer realmente intencionar aquilo que estamos dizendo. E eu penso que não é esse o caso de Tiago. Tiago não está simplesmente dizendo graça como ele diria oi. Ou como eu, quando mando mensagem para vocês, disso graça e paz. E às vezes você recebe isso só como um oi, né? Só como uma saudação inicial para cumprir um rito social. Não. A intenção do Tiago e a minha intenção é desejar para vocês isso.
A intenção de Tiago é isso. Meus irmãos, vocês que são muitos, vocês são o povo de Deus, servos do Senhor, que estão espalhados nessa terra alheia, vivendo como peregrinos. Graça para vocês. Graça do Senhor sobre vocês. Esse é o desejo do apóstolo. É o desejo do irmão do Senhor para a igreja do Senhor. Que eles recebam graça. E essa intenção, ela é então disposta agora no ensino que vai seguir. A carta de Tiago é uma carta consideravelmente curta, pequena, e é a carta do Novo Testamento que contém o maior número de imperativos, o maior número de verbos que mandam os seus leitores fazerem alguma coisa. São aproximadamente 55 imperativos nessa carta de 5 capítulos. Tiago dá muita ordem, muito comando, muita instrução. Mas essa instrução, normalmente ela está junta com essa estrutura aí que nós vemos no verso 2. Meus irmãos, tenham. Você percebe que ele dá uma ordem, ele dá um comando, ele dá uma instrução imperativa, mas como um irmão, como alguém que quer instruir, como alguém que cuida. Não como alguém que quer destruir, alguém que quer zombar, mas alguém que está realmente interessado na vida dessas pessoas. Meus irmãos. E você vai notar, se você acompanhar essa exposição dessa carta, se você ler ela e acompanhar a exposição, que muitas vezes ele vai colocar exatamente essa estrutura. Ao dar comandos, ao dizer o que as pessoas precisam fazer como crentes, o apóstolo Tiago diz, meus irmãos. Meus irmãos, é o cuidado que ele tem para com essas pessoas. E esse cuidado, então, vem com esses imperativos. E o primeiro imperativo da carta é talvez um que já traz completa disrupção para nós. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Que palavra intrigante para dizer o mínimo. Muitos, ao lerem um negócio desse, vão falar, esse cara é louco. Que maluquice é essa? Que doideira é essa que Tiago está dizendo? Tenham por motivo de alegria o fato de passarem por provações? Como assim? Que absurdo. Que coisa doida é essa? O apóstolo Tiago aqui, irmãos, eles vêm trazer esse ensino completamente disruptivo e contracultural de que aquele que é servo do Senhor Jesus Cristo precisa aprender a perspectiva correta a respeito das provas. O servo do Senhor Jesus precisa aprender a perspectiva correta a respeito das provas. A canção popular evangelical da última década, ela canta o seguinte: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. E eu não quero trabalhar muito nesse quesito, mas eu quero trabalhar uma questão de perspectiva aqui, que é justamente a perspectiva que nós temos que precisa ser corrigida. Note como a pessoa que escreve essa letra, ele coloca provas e bênçãos como coisas contrárias e que não podem ser reconhecidas numa coisa só. Porque ele vai dizer, quando você estava na prova, a pessoa não te ajudou. E aí, quando você estiver na bênção, a pessoa vai ver você na bênção, ela vai se arrepender. Você percebe como ele coloca essas coisas como contrárias? E como coisas que não podem estar juntas? É justamente essa perspectiva que Tiago está corrigindo aqui. Porque ele diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Tenham por motivo de grande satisfação o fato de que as provas são colocadas para vocês. Se alegrem nisso. E óbvio que eu preciso fazer aqui o destaque daquilo que Tiago não está dizendo.
Tiago não está aqui dizendo para você ser alguém masoquista, que gosta de dor, que gosta de sofrer. Nós vimos hoje de manhã o salmista dando a certeza diante do Senhor da dor que ele vivia, da aflição que ele vivia, da angústia. Ele diz, na minha angústia clamo ao Senhor. Ele reconhece que está angustiado. E não é isso que Tiago está dizendo aqui, que a gente deve ter alegria na angústia. Não é isso. Não é isso. O que Tiago está dizendo para a gente é que a gente precisa entender o que são as provas que Deus nos dá e se alegrarmos nas provas que Deus nos dá. E esse é um grande desafio que o autor bíblico vai ensinar durante toda a carta, mas de forma muito resumida. As provas que Tiago está dizendo aqui são as provas que Deus traz para testar a nossa fé. Para testar a nossa fé. Provas como aquela que Deus colocou para o povo de Israel no deserto. Dizendo, vocês vão comer aqui é maná. Vocês vão comer maná. Vocês vão ficar aqui peregrinando nesse lugar e a comida de vocês vai ser maná. E essa prova colocada diante de Israel trouxe para eles murmuração. Eles não suportaram a prova. Eles não suportaram a prova. Eles negaram a graça e a glória e o favor do Senhor, porque não entenderam que Deus vale mais do que pão. Que não é só de pão que a gente vive, mas do próprio Senhor. E no momento então que a fé deles foi provada, para que eles pudessem dizer, não, entre pão e Deus, eu prefiro Deus. Eles disseram, não, eu não prefiro Deus, eu prefiro pão. Tem duas coisas aqui na minha frente, tem pão e tem Deus. E essa foi a mesma prova que Esaú caiu. Quando o seu estômago estava doendo de fome, e ele chega, o seu irmão tinha feito aquele cozido vermelho, ele fala, me dá um pouco desse cozido aí. Eu disse, não vou te dar esse cozido aqui não. Só se você me der o seu direito de primogenitura. Ou seja, o direito de ser chamado como aquele que recebe a aliança do Senhor. E ele vai dizer assim, Esaú, que me vale direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? E Moisés vai dizer que assim Esaú rejeitou o Senhor. Rejeitou o Senhor. Porque comida para ele era mais importante que Deus. E essas são as provas que Deus coloca diante de nós. Deus coloca prova diante de nós para que nós tenhamos a condição de afirmar que Ele é maior que qualquer outra coisa. E não foi isso justamente que nós lemos aqui no texto inicial desse culto, quando lemos Gênesis capítulo 22? O filho que Deus havia concedido para Abraão, filho da promessa que Deus tinha prometido para Abraão, o Senhor fala, Abraão, me dá o seu filho. Me dá o seu filho. E o texto começa justamente assim, Deus provou a fé de Abraão. Me dá o seu filho, Abraão. E Abraão, que havia passado por diversas situações horrorosas, diversas situações que podiam levá-lo a duvidar do Senhor, por exemplo, que Deus fala assim, Abraão, vou te levar para uma terra muito boa. E quando chega lá, na terra tem guerra, na terra tem fome, a terra não cabe ele e os seus sobrinhos, eles precisam se separar e ir para lugares diferentes. Deus fala assim, Abraão, vou te dar um filho. A mulher dele é estéril. Mas Deus faz um milagre para que aquele menino nasce. E agora Deus fala, Abraão, me dá o seu filho. E nesse momento, então, da prova da fé de Abraão, ele precisa fazer uma escolha. O que eu quero mais e quem eu amo mais? Meu filho ou Deus? Jeová ou Isaac? O que é mais precioso para mim? O que é mais precioso para mim? E nós lemos como Abraão declarou que Jeová era mais precioso para ele. Porque ele cria em Jeová, entendia Jeová. E ele leva o seu filho para sacrificá-lo. E mais, o autor de Hebreus vai dizer que Abraão estava tão seguro na bondade do Senhor, que ele sabia que se fosse preciso o Senhor ia ressuscitar Isaac.
tão seguro na bondade do Senhor que ele sabia que não era aquela terra que teve fome, não era aquela terra que tinha guerras que ele esperava, mas ele esperava a cidade celestial, a cidade que não tem fundamento, qual o Senhor é o próprio arquiteto. E a fé de Abraão provada trouxe ele a grande declaração: agora eu sei que você crê em Deus. Declaração que o anjo faz para Abraão. E essa é a perspectiva, então, que Tiago quer colocar. A declaração de Tiago ela é realmente ousada. Tem uma perspectiva seguinte: provas são bênção. Provas são bênção para vocês. Provas são coisas das quais vocês devem ter como dádivas do Senhor. Tiago não está dizendo que as provas não são difíceis. Tiago não está dizendo que nas provas não vem lágrimas. Mas ele está dizendo que você precisa olhar para a prova e identificá-la como bênção. Não são coisas antagônicas. Não é passa a prova para você ter bênção. Não. A prova é a bênção do Senhor. E nesse sentido, Tiago explica isso. Ele explica isso não só corrigindo a perspectiva da prova, mas também apresentando o progresso e o processo da prova no verso 3. Tenham por grande alegria o fato de passarem por provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu amo na Bíblia é que Deus dá os comandos, Deus dá as instruções e Ele explica os porquês. Deus não é muitas vezes como os nossos pais, né? Que a gente recebe uma ordem e a gente pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando, porque eu quero. Às vezes Deus faz isso, mas normalmente Ele explica. Normalmente Ele explica. E aqui, Ele bondosamente, por meio do seu apóstolo, Ele nos instrui do porquê é que nós precisamos enxergar as provas como bênção. Por que é que nós precisamos ter essa perspectiva a respeito das provas, das provações, das várias provações? Porque quando nossa fé é provada e nós respondemos para dizer Deus é melhor, Deus é maior, Deus é mais supremo, isso produz em nós perseverança. Isso produz em nós resistência contínua e determinação, resiliência. Você talvez já tenha pensado, né? Ou não sei, né? A respeito de como você pode estar melhor preparado para os seus desafios. E quero voltar então mais uma vez para a ilustração dos esportes, do condicionamento físico. Se você é alguém sedentário, se você é alguém que está sem se exercitar, sem se movimentar há muito tempo, não adianta você achar que você vai levantar amanhã, segunda-feira, às 5 da manhã, e você vai correr 40 quilômetros com o Carlos Eli. Você não vai, você vai morrer. Primeiro você já morreu e ele vai deixar você para trás e vai continuar correndo. Há a exigência de uma preparação e adaptação do seu físico para você conseguir fazer aquilo tudo. Eu acho mó barato as mães, né, que falam assim, nossa, meu filho está muito agitado, vou botar ele para fazer um esporte. O que você está fazendo é dando mais condição para ele, para continuar mais agitado ainda. E agora ele tem que preparar o físico para ter o agito. E é isso. O preparo físico ajuda a gente a estar mais disposto a executar mais tarefa ainda. E nesse sentido, essa ilustração ajuda a gente a entender o que Tiago está dizendo aqui, que conforme a nossa fé é provada, a gente vai tendo mais conhecimento do Senhor e vai experimentando mais da bondade de Deus, de modo que agora a gente está ainda mais confiante da graça do Senhor, da bondade do Senhor, para continuar perseverando. Não lembra do texto que a gente cantou aqui, que eu orei, os discípulos ali no barco com Jesus, e começa uma tempestade, Jesus está dormindo,
E qual é a palavra que... O Senhor não se importa? Na fé mínima dos apóstolos, é tão pequena que Jesus fala para eles assim: vocês não têm fé? Vocês não creem ainda? Aquele momento, quando eles duvidaram do interesse do Senhor, foi essa a pergunta: vocês não têm fé? E à medida que eles foram crescendo e sendo provados, conhecendo a glória do Senhor, conhecendo o amor do Senhor, a bondade do Senhor, e conhecendo que a sua fé era de fato em Jeová, Pai, Filho e Espírito, eles chegaram ao ponto de serem mortos por Jesus Cristo. E aquele medo inicial que eles tinham: Senhor, nós vamos morrer aqui nessa tempestade, passou para aquela afirmação diante de todos para dizer: eu não nego Jesus, mesmo que isso custe a minha vida. E os apóstolos todos vão ser martirizados. Porque na provação, eles produziram perseverança. E essa é a perspectiva que Tiago então traz para nós. Provas produzem perseverança. Já decorou essa parte? Provas produzem perseverança. Nós reconhecermos a graça de Deus trabalhando em nós, e todas as vezes que nós afirmamos: não, Deus é maior, Deus é melhor, Deus é mais poderoso, Deus é mais amoroso, Deus é mais carinhoso, Deus é mais misericordioso, Deus é mais gracioso. Não são os gigantes da terra que são os maiores, Deus é maior. Não é o meu problema financeiro que é maior, Deus é maior. Nós vamos crescendo em perseverança. Perseverança. Provas produzem perseverança, mas elas promovem também a plenitude. O apóstolo continua no verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E que, se aquela primeira afirmação do verso 2 ela era estranha, essa afirmação final do verso 4 é nosso desejo maior. Não lhes falte nada, é isso que eu quero. Se tem um desejo, para mim é esse. E se tem um desejo meu para vocês, é esse. Esse é o desejo do Tiago para vocês, é o desejo de Deus para vocês. De que vocês não faltem nada, que vocês não tenham falta de nada. Para que vocês possam declarar, assim como o salmista, no salmo mais famoso da terra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A perseverança promove a plenitude. Pelo fato de que ela tem uma ação completa. Ela vai trabalhando em todas as áreas da nossa vida. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu e uns amigos meus, nós tínhamos o hábito de, tentando sermos mais ativos na santificação um do outro, a gente começou a perguntar sobre as nossas lutas e pecados, né? E a gente perguntava isso um para o outro, né? E eu perguntei para um amigo, e a gente fazia isso, né? Ida e volta, vice-versa. Quais são os pecados que você vê na minha vida? E era muito interessante essa conversa que nós tínhamos, ter a perspectiva de outra pessoa a respeito dos meus pecados. Mas nesse nosso elemento de tentar cuidar um do outro, de incentivar um ao outro, né, teve alguns momentos que a gente perguntava assim, né? Tá, mas e você? O que é que você mesmo vê de pecado na sua vida? Que você está encobrindo aí, que você está guardando. E era muito interessante que às vezes a gente usava algumas estruturas, por exemplo, pensando em pecados capitais, né? Que é a estrutura dos 7 pecados capitais. Você vê esses pecados na sua vida? A gente perguntava uns para os outros. E um falava assim: eu tenho um pouco de luxúria. Eu estou aqui lutando com orgulho. Para mim, a cobiça, ela tem realmente um efeito pesado sobre mim. E eu dizia para eles: meus irmãos, infelizmente eu tenho problema com o 7. Os 7, para mim, estão me batendo muito. Não tinha um que eu olhava assim e falava: não, isso aqui não é um problema para mim naquela altura da minha vida.
Mas pela graça de Deus, hoje eu posso dizer que a perseverança tem tido seus efeitos na minha vida. De modo que já olho para alguns desses pecados e vejo que Deus me deu vitória sobre eles. E já não são todos que têm efeito sobre mim. E nesse sentido eu posso então agora entender que a perseverança tem tido essa ação completa em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas. E é disso que Tiago está dizendo no verso 4. Que o fato de nós perseverarmos no Senhor, Deus vai então trabalhando tudo aquilo que precisa ser trabalhado. Não adianta só você falar assim, Senhor, trabalha a minha sexualidade. E aí Deus vem e trabalha a sua sexualidade. E aí Deus vem então agora para provar as suas finanças. E aí você fala, não, aqui finança não. A finança eu não quero ter provas não. Não, deixa quieto isso aqui. Deixa para lá. Não adianta. A perseverança ela tem uma ação completa para que não falte nada em vocês em nenhuma área. E é disso que o apóstolo está falando. Dessa santidade de vida na plenitude do ser humano. Na nossa volição, no nosso intelecto, no nosso físico, nas diversas áreas pelas quais nós podemos ser tentados por Satanás, nós somos provados por Deus. E daqui a algumas semanas nós vamos ver a distinção entre essas duas coisas. Não perca as cenas do próximo capítulo, dos próximos episódios. Aquelas áreas que Satanás quer te destruir, são as áreas que Deus quer construir você, para que você seja pleno e vitorioso em todas elas. É por isso então que o apóstolo vai dizer, meus irmãos, tenham a alegria de serem provados por Deus. Entendam que a provação que Deus traz para você, por dolorosa que ela seja, e às vezes angustiante, ela é para a sua alegria, ela é para o seu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus não tem intenção maligna para os seus filhos. E esse é um assunto que Tiago vai desenvolver muito ainda no capítulo 1. O propósito do Senhor ao provar os seus servos é dar para eles perseverança, produzir neles perseverança, que promove para eles plenitude de vida. E essa é a razão pela qual Tiago, então, já começa assim, dizendo, meus irmãos, provas produzem perseverança que promovem a plenitude. A plenitude da vida de vocês em santidade diante de Deus será alcançada nas provas da sua fé que Deus vai trazer sobre você. E elas vêm de jeito diferente. Em um momento, Deus provou Israel para dizer para eles que eles precisavam aprender, que nem só de pão eles viviam. Mas aí, Deus disse para eles assim, agora vocês foram provados nessa área aí e não deu muito certo. Agora vocês vão entrar numa terra prometida que eu vou dar para vocês. E lá vai ter abundância. Vai ter leite e vai ter mel. Vocês vão prosperar muito, vai ter muita riqueza. E vocês também vão ser provados. Vocês vão ter provações lá também para saber se as riquezas são mais importantes, se vocês acham que vocês alcançaram essas riquezas pela sua força, pelos seus braços, ou se vocês entendem que foi Deus que concedeu para vocês. E você percebe as variações, as várias provações. Esse termo aqui, várias, ela traduz o termo hebraico, o termo grego aqui, que está aqui, várias em português, ela traduz aquele adjetivo que foi usado para descrever a capa que Jacó fez para José, colorida. De uma variedade grande, multicolorida, multifatorial. Ou seja, é uma variedade de provas que vão ser colocadas diante de você, onde Deus vai produzir em você perseverança. E essa perseverança vai promover a sua plenitude de vida em Deus. E que desafio Tiago começa a sua epístola? Que desafio? E o desafio é esse, meus irmãos, de que nós aprendamos a reconhecer o favor de Deus sobre nós.
para que nós possamos declarar fortemente, com toda a alegria, não lembrando para a nossa confissão, mas lembrando para a nossa declaração do fundo do nosso coração. Aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará nele todas as coisas? Portanto, se de fato as coisas são assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se de fato Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Que é que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? As provações que produzem a perseverança e promovem a plenitude levam o crente a dizer: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque aquele que não poupou seu próprio filho me dará tudo aquilo que eu preciso. De fato, Deus se importa. E as provações que Ele tem para você são para a sua bênção. Por isso, tenham grande alegria ao passardes por provações, porque as provações produzem perseverança, e a perseverança promove a plenitude. Vamos orar?